Mateus capítulo 10, versos 5 a 42. E o tema da nossa reflexão é o caráter da missão. Aqui nós percebemos, Jesus, ele traz esse segundo grande discurso no seu evangelho e no início do seu ministério. Aqui Jesus, ele havia acabado de estabelecer os 12 apóstolos. As 12 pessoas que caminhariam com ele durante os 3 anos de ministério que ele teve aqui na terra. E antes desse segundo grande discurso, nós temos o primeiro grande discurso. E o primeiro grande discurso, nós sabemos que é o Sermão do Monte. E ali o Sermão do Monte nós sabemos que é a síntese do Evangelho de Jesus. Percebemos que se nós queremos nos tornar discípulos de Jesus, se nós queremos nos tornar coparticipantes desse ministério, precisamos olhar para o Sermão do Monte e vivermos de acordo com os ensinos que Jesus aborda lá. É a síntese do Evangelho. E dali, os apóstolos e os demais escritores, tanto dos evangelhos, quanto as cartas, sejam elas paulinas ou cartas gerais, veremos conteúdos acerca do Sermão do Monte. Principalmente a carta de Tiago. Principalmente. E esse segundo grande discurso, nós vemos um caráter diferente. Por isso que o tema da nossa mensagem é o caráter da missão. Porque Jesus, ele, a partir do momento em que ele convoca os seus 12 apóstolos, ele está agora os enviando, os comissionando para que eles pudessem ir e pregar o Evangelho. E o Evangelho, nós entendemos que a palavra semântica original significa boa notícia, boa nova. E a boa nova do Evangelho, ela bate no seu coração nessa noite. A notícia de que Cristo veio ao mundo, morreu por mim e por você, a fim de nos dar uma eternidade com o Pai. E independente se você crê nisso ou não, nós entendemos ser uma verdade da qual ela não há de mudar. Anos passam, reinos vêm, reinos vão. Governos se levantam, governos são derrubados. Mas as palavras do Senhor permanecerão para toda a eternidade. E Jesus inicia o capítulo dizendo o seguinte, leremos a partir do verso 5. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. E entenda que a estrutura, antes de lermos desse capítulo, é uma estrutura simples, porque primariamente, Jesus nessa primeira estrutura, que vai dos versos 5 até o verso 15, Jesus ele vai tratar basicamente como o cenário macro da missão. O que isso significa? O que os discípulos iriam encontrar? O que eles se deparariam? E depois, nessa segunda instância, ou seja, dos versos 16 ao 42, Jesus, ele traz admoestações para os seus discípulos acerca das dificuldades do caminho da missão, do caminho de que é seguir a Jesus, visto que caminhar com Cristo não é fácil. Não é fácil. E aí ele vai dizer o seguinte, nos 10 primeiros versículos. Jesus enviou os 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem o ouro, nem prata, nem cobre, nem seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento.
E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos seus pés. Em verdade lhes digo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Até aí nós vemos então o primeiro cenário. E os versos de 5 a 6, como nós dissemos, Jesus, desses versos 5 a 15, sendo mais específico, Jesus ele vai trabalhar essa questão macro da missão. E a primeira característica dessa missão, dada aos apóstolos especificamente, antes dessa missão ganhar proporções globais, ele disse: a mensagem primeiro precisa chegar às ovelhas perdidas de Israel. Primeiramente. Essa era a primeira característica e o primeiro passo da missão. Jesus diz, dos versos 5 a 6, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios. Não entrem nas cidades dos samaritanos. Mas de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o Senhor ele tinha como um propósito primeiro, ganhar as ovelhas perdidas de Israel. E a partir de Israel, nós entendemos que o evangelho ele ganha ramificações. Entendemos que após o ano 70, a partir daquela grande diáspora, quando o segundo templo em Jerusalém ele é destruído por causa da revolta de Jerusalém, por conta da opressão romana, nós vemos que os judeus então eles são dispersos. E juntamente com os judeus, nós vemos também os judeus cristãos, que haviam sido aceitos do cristianismo, e eles são espalhados por todo o mundo. Sem contar também os outros apóstolos e servos do Senhor que anunciavam a mensagem do reino para as outras nações. Mas antes dessa diáspora, a importância que a mensagem precisaria alcançar primariamente era a casa perdida de Israel. E nós vemos, amados, desde o Antigo Testamento ao Novo, o Senhor fazendo questão de buscar o seu povo, Israel. Porque aquele povo, ele tinha uma aliança com Deus, aliança abraâmica, aliança mosaica. E todas essas alianças, tanto a davídica, essas alianças elas tinham como objetivo apontar o caminho, o Messias, aquele que haveria de vir. E entendemos que o Antigo Testamento não é uma série de histórias desconexas, porque elas apontam, elas são sombras, são luzes daquele que haveria de vir, que é o Cristo. Eles deveriam pregar a mensagem, mas nós sabemos que muitos dos judeus, eles não aceitaram a mensagem. Jesus, ao olhar a multidão, ele lamenta: ó Israel, quantas vezes eu queria ajuntá-los como uma galinha faz com seus pintinhos, traz eles para perto, mas vocês não quiseram. Se vocês não quiseram, os gentios hão de me receber. E hoje nós, gentios, recebendo a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz. Então nós amamos essa mensagem porque é uma mensagem de graça e de transformação. E não sou eu quem tem poder para convencê-lo. Não sou eu quem tem poder para transformar o seu coração e fazê-lo acreditar nessa verdade. Mas é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E após dizer isso aos seus discípulos, ele então mune os seus discípulos de autoridade. Olha só o que ele vai dizer dos versos 7 ao 8. Ele diz o seguinte: pelo caminho preguem que está
que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. E é maravilhoso perceber isso, amados, porque Cristo, certa vez ele diz, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. É aquela ideia de que Jesus, ele confere à sua igreja a autoridade. Autoridade para curar enfermos, autoridade para expulsar demônios, autoridades que são proferidas no nome de Jesus. E os discípulos, quando eles vão pregar o evangelho, eles recebem da parte de Cristo essa autoridade. E a autoridade nada mais é do que a permissão de Cristo para que os discípulos façam o mesmo que Jesus fez. Gente, isso é poderoso. Jesus, ele disse, olha, vocês farão obras maiores do que as minhas. Justamente pelo fato de que, através de Jesus, alcançaríamos pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. A esperança do mundo se encontra no Evangelho. E é por esse motivo que Jesus confere à sua igreja e aos seus discípulos a autoridade. Você, discípulo de Jesus, que um dia foi aceito por Ele, foi encontrado por Ele, porque não é você quem aceita, não é você quem o acha, não é você quem o encontra. É Cristo quem te encontra, quem te acha e te traz para perto. O perdido éramos nós e não ele. Desde a fundação do mundo, o Senhor, desde a queda, o Senhor vem com o objetivo de nos resgatar. E nesse processo a religião ela se perde. Porque em todo momento a religião é a tentativa do homem por suas próprias forças alcançar Deus. Mas o evangelho é o próprio Deus buscando o homem. É o próprio Deus indo ao encontro do necessitado. O evangelho e religião são coisas dissonantes. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o poder do evangelho. E seguindo as instruções de Jesus, após conferi-los de autoridade, Jesus, ele convoca os seus discípulos para que eles tenham uma mentalidade, um entendimento de que no reino de Deus é necessário termos total dependência do Deus que nos chama. Então Jesus, ele convoca os seus discípulos para não levar malas, não levar uma série de roupas, não levar 2 túnicas. Olha só o que ele vai dizer nos versos a seguinte, verso 9 até o verso 10, isso mesmo. Olha o que ele diz. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E o que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui? Jesus está ensinando os seus discípulos a respeito da dependência que os discípulos precisam ter a respeito de Deus. Pois a partir do momento em que nós aceitamos a missão que o Senhor nos incumbe, nós entendemos que o Deus que nos chama é o Deus que nos sustenta. Então nós não dependemos da força dos homens, nós não dependemos do poder das autoridades, mas nós dependemos do Senhor. E quantos missionários que estão na África, quantos missionários que estão no Oriente Médio, quantos missionários que estão servindo no campo, e muitas das vezes lhes faltam muitas coisas, e quando eles necessitam, quando as coisas estão difíceis, o Senhor provê do nada. É a graça de Deus, amados. Não houve nenhum ministério sério no Senhor do qual os seus discípulos não exerçam a dependência. Paulo, a todo momento, no processo de fazer Cristo conhecido, dependia. Dependia das doações das igrejas, dependia de voluntários e amigos para ajudá-lo no caminho, e o pobre Paulo acaba solitário.
convocando Timóteo para lhe trazer uma capa antes do inverno e alguns livros. E aí Paulo, na sua solidão por ser abandonado, encontra em Deus o maior acolhimento, mesmo na solidão. A dependência nos ensina que nós não somos superiores e que não é na força do nosso braço. Então Jesus ensina para os seus discípulos que no processo de fazê-lo conhecido, nós não podemos confiar na força do nosso próprio braço. Nós não podemos nos assegurar, porque a nossa segurança é Ele. E Ele evidencia isso para os seus discípulos. E dando sequência, após mostrá-los que eles deveriam focar preferencialmente nas ovelhas perdidas de Israel, posteriormente, ensinando, trazendo a eles, conferindo eles de autoridade, e em terceiro, ensinando eles o princípio da dependência, mostrando a eles que o Deus que chama é o Deus que sustenta. Isso eu encorajo você, meu irmão. Se o Senhor te chamou para a obra, não fique com medo. Ele há de te suster. Ele nos sustenta. Ele supre as nossas necessidades. É por esse motivo que Paulo disse: todas as coisas posso naquele que me fortalece. E aí a galera da teologia da prosperidade, que gosta da religião do papel moeda, pega esse versículo e aí acha que você, entende? Conquista o mundo, desbrava tudo, vai ter o carro do ano. Balela, pois o evangelho não é isso. Porque o contexto imediato, o apóstolo Paulo passou por naufrágio, dor, abandono, frio, fome. E mesmo passando por todas essas coisas, ele entendeu que todas as coisas ele podia naquele que o fortalecia. Passar fome, passar nudez, tristezas e também passar momentos alegres. O Senhor que te chama é o Deus que te sustenta. E após trazer essas 3 instruções, Jesus, ele traz para os seus discípulos uma instrução interessante. Pregue o evangelho. Bata na porta. Aquele que quiser, glória a Deus. Aquele que não quiser, sacuda a poeira dos seus pés e siga o seu caminho. E aqui Jesus anuncia o juízo divino para os incrédulos. Versos 11 a 15, Jesus diz o seguinte: palavras de Jesus e não as minhas, palavras daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, o Todo-Poderoso. E em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, e aqui o digno, o entendimento é se ela recebe a mensagem que é proferida a ela. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. E que paz? A paz que excede todo entendimento. E de onde vem a paz do cristão que consegue ser feliz mesmo em meio à dor? É uma paz que superabunda a falsa sensação de paz que o mundo prega. A falsa sensação de alegria que o mundo traz. A sensação de alegria, paz que o mundo prega para nós hoje é uma alegria que vem, mas que logo passa. É uma alegria passageira. É assim quando você usa um tipo de algum elemento químico ou algum tipo de droga, você tem o efeito, mas logo vai. Tem um efeito substancial, mas logo passa. E aí quando você acorda no outro dia, o vazio está lá do mesmo jeito. E a paz que os discípulos tinham, essa paz que provinha de Deus. E aí ele diz: se for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. E se alguém não quiser recebê-la, nem ouvir as palavras de vocês ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pé dos seus pés. E aqui, meus amados,
o sacudir o pó dos seus pés, o que Jesus queria dizer é a instrução para os seus discípulos que ao sacudir os pés, a poeira dos seus pés, é para que eles ao caminharem para a próxima cidade, eles não levassem a rejeição que eles levaram nessa. Porque no processo de fazê-lo conhecido seremos rejeitados, seremos injuriados, seremos tidos como loucos. Mas o evangelho para aqueles que não são salvos, ou a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Aqueles que não pertencem ao arraial de Deus não encontrarão doçuras na palavra, mas aqueles que recebem, que são pobres de espírito, esses encontrarão paz nas palavras de Jesus. E é Jesus quem diz: uns vão receber, outros não vão. Uns estarão na perdição, outros estarão na alegria eterna. E aí, diante disso, Jesus ele vai dizer, em verdade lhes digo, olha essa advertência de Jesus, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eu tenho temor e tremor do que Cristo diz aqui. E essas palavras, elas fazem jus também à geração a qual nós vivemos. Por que eu digo isso? Por que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra? A revelação a respeito do Redentor não estava completa. Eles tinham uma visão incompleta da missão de Deus. A missão de restaurar a humanidade. A missão de restaurar o seu mundo caído. Então eles não tinham uma visão completa. O mosaico de Deus, na época de Sodoma e Gomorra, estava em um pedaço de uma peça. E por que essas pessoas que rejeitavam e que rejeitam a mensagem da cruz terão menos rigor, terão mais rigor no juízo com elas do que para Sodoma e Gomorra? Porque Cristo foi revelado. A revelação completa da missão de Deus se encontra em Cristo. Jesus, para os escribas e fariseus, em João 5:39, vai dizer: examinem as escrituras, pois vocês cuidam ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. O Antigo Testamento, a lei, os profetas, os sacerdotes, os sacrifícios, tudo apontava para Jesus. Tudo. E quando Jesus, e aí pessoal que estava na quarta, vem na plenitude dos tempos, no tempo em que ele precisaria vir, no tempo exato, em que Roma estava por diante, a Grécia, no seu período helenístico, havia ganhado o mundo em uma língua só, e o grego koiné havia ganhado tudo. Roma com suas estradas e Israel com suas sinagogas. Jesus havia chegado no tempo certo e na hora exata. E o evangelho havia sido disseminado. Aquelas pessoas, e nós dessa geração que não recebemos a mensagem da cruz da maneira como ela precisa ser aceita, haverá mais rigor no dia do juízo para nós, aqueles que rejeitarem, do que para Sodoma e Gomorra. Você tem um privilégio do qual não pode abrir mão. Cristo, o Filho de Deus, que é a exata expressão do Deus Criador, se revelou para mim e para você. E hoje nós temos as Escrituras que nos apontam o caminho do Cristo, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
O mundo te apresentará vários caminhos. O mundo vai te trazer verdades que são relativas, mas o Evangelho de Deus é a verdade absoluta. Porque Cristo, ele é a verdade, ele não é uma das. Ele é exclusivo. Ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. E após trazer essa série de admoestações, ou o cenário que os discípulos de forma macro, eles encontrariam, Jesus agora ele apresenta como se fosse um cenário profético. E o que eu quero dizer com isso? Jesus começa a predizer o que os discípulos passariam. E aqui nós vemos um dos atributos que atribuem a Cristo a pessoa de Deus. Então, por esse motivo que na teologia nós chamamos isso de união hipostática, que é essa realidade de que Cristo, nele habitava duas substâncias. Então, Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus ele se cansava como homem, mas ele efetuava milagres como Deus. E aqui Jesus, como um Deus, ele nos apresenta uma série de predições, profecias, palavras proféticas acerca dos seus discípulos e de nós, daquilo que nós encontraríamos no meio da missão. E aqui, logo de imediato, dos versos 16 até o verso 18, Jesus já anuncia para os seus discípulos: vocês serão entregues para as autoridades. E alguns meses atrás, o que nós estudamos? Atos dos Apóstolos. E o que acontece com Pedro, João e os demais? Eles estão diante das autoridades. Roma, do Sinédrio, de todos os judeus, de toda a cúpula religiosa. Por que vocês adoram esse tal de Cristo? Por que vocês prestam a ele um certo culto? Sendo que nós temos o templo. Vocês profanam a Deus. Jesus já havia predito isso. Olha só o que ele diz: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes e de reis, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Nós vemos aqui Jesus exatamente acertando na mosca. Vocês estarão diante deles, por minha causa. E saibam de uma coisa: bem-aventurados são aqueles que sofrem, que morrem por causa do meu nome. Por causa de Cristo, Estevão foi apedrejado. Por causa de Cristo, Paulo e Silas estavam na prisão e cantavam louvores. Por causa de Cristo, Pedro e João estavam diante do Sinédrio. Por causa de Cristo, muitos foram imolados, cortados ao meio. Por causa de Cristo, muitos foram decapitados. Por causa de Cristo, muitos perderam os seus sonhos. E aí no Evangelho nós entendemos e aprendemos que o Evangelho, Jesus, é maior do que os nossos sonhos. E é exatamente isso que a gente está trabalhando com os adolescentes no Turma de Minas. O nome é Flopados. E o flop, para quem não entende no linguajar de hoje, é quando alguma coisa dá errado. E às vezes nós pensamos, porque nós não alcançamos alguma coisa, algum padrão da nossa vida, nós somos fracassados. Pensamos que por obedecer a Jesus e seguir o seu caminho, nós somos fracassados. Mas nas Escrituras, encontramos pessoas que ao olhar dos homens, no olhar do mundo foram fracassados, mas no olhar de Cristo foram bem-aventurados. Pessoas que escolheram entregar as suas vidas por Cristo. E Jesus havia dito a eles: vocês serão açoitados. Há algo de errado
quando o evangelho é bem aceito no mundo. O evangelho sempre será contracultural. Sempre. E aqui, eu não me refiro à graça comum, meus irmãos. E o que eu quero dizer com isso? Não digo que Deus é contra a arte, não digo que Deus é contra tudo que revela o belo. Não é isso. Mas nós entendemos, principalmente quando o apóstolo João diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. O apóstolo João está dizendo, não é que o mundo, natureza, criação, a gente tem que deixar de amar isso. Pelo contrário, porque isso, o mundo, a criação, é alvo da redenção do Criador. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos. Porque quando os filhos forem revelados, a natureza será liberta da escravidão do pecado. Então eu e você temos uma responsabilidade social com a natureza. Cuidar daquilo que o Senhor nos deu. E isso é mandato cultural. Mas o evangelho é contra a cultura. E quando João diz não ameis o mundo, são suas ideias, suas ideologias. Aquilo que nos afasta do Criador. Aquilo que vem com travestido de boa aparência, mas que são obras maléficas, malignas e que nos afastam de Cristo e de Deus. E, portanto, tudo isso são fatores que gerarão perseguição, gerarão, muitas das vezes, preconceitos por parte do mundo para com os cristãos e uma série de coisas. Mas é necessário que assim aconteça. Se odiaram o Filho de Deus, não espere que o mundo te receberá com rosas. Se ele te recebe, pode ter certeza, você já faz parte dele. Tenha certeza disso. E então, Jesus, o Supremo Pastor, ele diz exatamente isso para os seus apóstolos. Então ele traz essa profecia. E aí, na segunda instância, ele traz outro caráter futuro. E ele diz que diante dessas testemunhas, diante desses poderosos, eles não poderiam se intimidar. Amados, por que nós não podemos nos intimidar diante das autoridades? E aí é exatamente o que os apóstolos, nesse contexto, Jesus diz. Não fiquem com medo. Porque na primeira parte que nós conversamos, Jesus, o que ele fez? Conferiu os seus apóstolos de autoridade. Se ele deu autoridade, não há necessidade de ter medo. E aí ele diz, e quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês que fala por meio de vocês. Amados, Atos, o episódio em que João e Pedro estão diante do Sinédrio. Pedro e João, homens simples, iletrados, indoutos, eles são conferidos de autoridade. Eles recebem da parte de Deus essa autoridade e eles pregam para o Sinédrio. E eles ficam de boca aberta. Esses homens não eram iletrados? Como que eles falam com tanta autoridade? Jesus dizendo, eu falarei por meio de vocês. Isso é maravilhoso. E talvez você já teve uma experiência que você não fazia ideia do que falar para alguém numa situação de necessidade em que ela precisava do auxílio de você no quesito espiritual, e o Senhor te usa tremendamente para falar o necessário, na hora exata, no momento certo e para a pessoa certa. O Senhor nos usa. É o Senhor quem atua
em nós, aqueles que possuem o Espírito Santo. E por conta disso, por conta de falarmos e proferirmos, Jesus traz mais uma orientação. E por falarmos e pregarmos, seríamos odiados por causa de Cristo. Os versos 21 a 25, Jesus ele vai nos orientar dizendo: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. Ou seja, se Jesus ele foi tido como um demônio, o que será então dos seus discípulos? Se Jesus, é isso que ele está dizendo, ele foi perseguido, os seus discípulos também seriam. Porque afinal de contas, o servo não é maior do que o seu senhor. Ou seja, se o senhor foi perseguido, os seus servos com certeza também seriam. E aqui Jesus, seguindo isso, ele instrui os seus discípulos a não temerem a homens, mas temerem a Deus. Então, ele diz, verso 26 a 31, dizendo o seguinte: portanto, ou seja, portanto o quê? Ao pregarem o evangelho, ao anunciarem as boas novas, não tenham medo deles. Pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, todas as obras que fazemos nas encobertas, tudo há de ser revelado. Tudo. E quando o evangelho ilumina o pecado, muitas pessoas se incomodam. Porque o que o evangelho vem trazer é luz nas trevas, luz para a escuridão. E quando a luz revela o pecado, os pecadores se incomodam. E é por esse motivo que a luz é perseguida. O que lhes digo às escuras, repitam em plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Jesus estava dizendo, falem mesmo aos quatro cantos da terra, proclamem a boa nova do reino de Deus. Abandonem os seus pecados e sua vida de pecado e siga a Cristo Jesus. Jesus está trazendo esse ensinamento. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem mais do que muitos pardais. E aqui o que Jesus está ensinando é justamente essa questão do controle e do domínio que ele tem. O Senhor governa. Não temam as autoridades que vão contra a boa e a sã doutrina do Evangelho. Porque o nosso Deus, ele permanece no trono. Cristo está à destra de Deus Pai. E aí, amados, Jesus, ele adverte acerca da decisão e a necessidade que todo pecador precisa ter ao ter um encontro com o Evangelho, ao ouvir a palavra da cruz. Precisamos tomar uma decisão. E olha o que ele diz, versos 32 a 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Não permita que o pecado cauterize a sua mente e o seu coração e o impeça de se lançar a Cristo Jesus, porque Ele é a única esperança. Ele é a única.
E Jesus diz: se você receber, se você aceitar, estará comigo no paraíso. Do contrário, não viverá comigo. Por quê, meus amados? O homem foi criado para a glória de Deus. O fim supremo da existência humana é a glória de Deus. Todos que vivemos, contrários à glória daquele que criou todas as coisas, e que estamos em pecado e que ofendemos a santidade de Deus, o Senhor eliminará o pecado da humanidade e do seu povo. É por esse motivo que nós precisamos nos lançar a Cristo. E aí talvez você se pergunta: duras são essas palavras? Duro é esse discurso. Antiquado é esse discurso em pleno século 21. Olha que quadrado. As mesmas palavras que talvez você pensa lá em João capítulo 6, quando Cristo se revela como o Filho de Deus, o pão que desceu do céu. E Jesus, nessa mesma palavra e discurso, ele se declara Deus. As mesmas pessoas disseram: duro é esse discurso. Quem pode suportar? Daí, a galera saiu fora. Jesus não mudou o discurso. Jesus não adequa o seu discurso do seu evangelho para agradar a maioria. A verdade não deixa de ser verdade porque a maioria não acredita nela. A verdade, ela é. Quer você creia ou não, ela é um fato. E Jesus, para esses que não creem, Jesus deixa ir e vira para os seus discípulos: vocês também não vão? E Pedro, cheio do Espírito Santo: para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Nós não encontramos vida em outro lugar a não ser no Senhor, Pai. Nós só encontramos verdadeira alegria, paz, plenitude no Senhor. Buscamos plenitude e alegria ao pescar peixes. Buscamos plenitude e alegria no nosso trabalho. Buscamos plenitude, satisfação, realização na nossa vida profissional. Mas tudo isso passa. A verdadeira alegria, plenitude e que não passa é estar em Cristo Jesus. E isso é a maravilha do Evangelho de Cristo. E a esses que recebem a oportunidade de serem chamados filhos de Deus. Filhos. Fomos adotados. Fomos acolhidos para a família de Deus. Não por nosso mérito, não por nossa força, não pela nossa religiosidade, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Foi por graça e foi de graça. Apenas receba, meu irmão. Não há nada que você possa fazer para merecer. Cristo já te deu. Te deu gratuitamente. E aí, amados, a natureza do Evangelho é causar divisão. E Jesus, ele deixou isso muito claro. Não com o intuito de fazer com que as pessoas briguem e se matem. E, por exemplo, na Idade Média, o pessoal ouviu a palavra de Jesus um pouco errado e começou a se matar por causa de doutrina. E a gente conhece aí a história da Guerra dos 30 Anos. O povo se matando por causa de batismo. Entende? A história da igreja é uma história sombria. A igreja de Jesus é cheia de manchas. E Jesus entende isso. E é por esse motivo que ele quer buscar uma igreja imácula, purificada. E é por esse motivo que ele está fazendo um trabalho diário em nossas vidas. Mas a história da igreja é uma história complicada. Muitos erros, muitos acertos, mas muitos erros. E aí Cristo veio causar essa divisão. Porque dentro daquilo que nós chamamos de denominações, existe o que nós chamamos de igreja invisível. E a igreja invisível não é placa, não é doutrina,
A igreja invisível foram aqueles que de fato receberam Cristo como único e suficiente Salvador. Nós somos batistas por convicção daquilo que nós acreditamos doutrinariamente. Mas, meu irmão, se eu falar para você, vem para a minha igreja porque só na minha igreja salva, só a placa batista confere salvação, estarei mentindo. Porque quem confere salvação é o Cristo Jesus. E aí, esse Cristo causa divisões. Olha o que ele vai dizer. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a vida por minha causa, achá-la-á. E aí então Jesus ele diz, eu vim causar esse tipo de divisão. Porque ao entrar o evangelho de Cristo, a verdade das escrituras, haverão pessoas que aceitarão e pessoas que recusarão. Diante da verdade do evangelho, haverão pessoas que se prostrarão, clamando por misericórdia. E há pessoas que estarão com dura cerviz, assim como o faraó do Egito. E por causa dessa divisão, e aqui Jesus ele não está falando, aqui ele está trazendo apenas um sentido metafórico de trazer espada. Jesus não está falando para trazer o pessoal começar a lutar esgrima, não. Mas essas espadas são os conflitos que haverão entre família por causa do evangelho. E aqui, Jesus ele está dizendo, se você não abandonar, não for capaz de abandonar pai, mãe, familiares, por minha causa, você não é digno de mim. Gente, o evangelho é profundo. Ou você entrega tudo, ou você não entrega nada. Ou você se entrega por inteiro, ou você não faz parte da família de Cristo. E aí Jesus está dizendo, vocês precisam se enxergar em mim. Usar o evangelho como espelho para mostrar a realidade do seu pecado e se voltarem para a mensagem da salvação. E essa mensagem de que ele veio trazer inimizade não é no sentido de que você deve odiar a pessoa porque pensa diferente de você. Não é isso. Mas essa divisão são no conflito das ideias, dos pensamentos, porque muitas pessoas confundem e usam muitas das vezes a fé para matar, a Bíblia para expelir a raiva dela. Mas Jesus ele tem como objetivo, meus amados, através do evangelho, unificar as coisas, trazer consigo as coisas e não repelir. Mas infelizmente, uma consequência do pecado é que haverão pessoas que receberão e pessoas que não receberão. Haverão pessoas que darão ouvidos à voz do mestre e pessoas que não ouvirão a voz do mestre. Existem pessoas no nosso meio que estão envolvidas com muitas vozes na sua cabeça e que não conseguem ouvir o que o Espírito Santo tem falado e tem soprado. E o que Deus quer é que você negue a si mesmo, não a possibilidade de ter Cristo em sua vida, se você vive para si. O evangelho é uma vida de negação diária do nosso eu. É luta, meu irmão. Não é fácil. Mas Jesus diz, vai valer a pena. Suporte esse breve período de tempo. Ele vai passar. Porque haverá aquele dia em que eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima, toda dor, toda tristeza, toda a fadigação que você teve nessa luta. Ao carregar a sua cruz, será recompensada, mas não desista.
Não desista. Abra mão da sua vontade e se entregue a Cristo sem reservas. Porque ao nos entregarmos a Cristo sem reservas, Ele nos promete um galardão, uma recompensa maravilhosa. Versos 40 a 42, e aqui eu concluo. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Recebe aquele que me enviou. E aqui Jesus ele está falando dos seus discípulos, quando eles fazem o processo de pregar o evangelho. Eles eram então uma extensão do Cristo. Eles eram uma representação do evangelho para aquelas pessoas. Então por esse motivo que ele diz: aqueles que te recebem é a mim que recebem. Então ele diz, verso 41, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, recebe a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum, perderá sua recompensa. E aqui, amados, eu preciso tecer aqui alguns argumentos sobre alguns entendimentos que nós temos do que são pequeninos no Evangelho. Muitas das vezes, usamos aquele versículo naquele dia de juízo, em que Jesus, ele diz, olha, tive fome e me deste e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. E aí, Jesus ele traz nesse ensino de que aqueles que não receberam essas pessoas, estive preso e não me visitastes. Essas pessoas que Jesus está se referindo, não é ao pobre que a gente conhece, não é ao preso que cometeu um crime e está preso. Não é. O que Jesus ele está se referindo? Quem são os pequeninos que Jesus se refere? Quem são os seus pequeninos? São seus discípulos. São aqueles que o representam. Aquele que cometeu um crime e está pagando por isso. Não estou dizendo que nós não devemos visitar as penitenciárias e pregar o evangelho. Vamos interpretar. Mas não é isso que o texto está dizendo. E quando nós lemos o evangelho à luz de um contexto macro, percebemos isso. E o que Jesus está dizendo aqui? O que ele está dizendo nesse texto? Quem recebe vocês é a mim que recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe a recompensa de um profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus pequeninos. Jesus está se referindo àqueles que o representam. Aqueles que vão e pregam o evangelho da paz. Não estou dizendo que nós não devemos fazer obras justas, obras de beneficência, obras de amor e graça pelos desassistidos, mesmo que eles não sejam discípulos de Jesus. Mas uma pessoa que não recebeu Cristo como único e suficiente Salvador, não pode representar Cristo. Não pode. Um homem que assassinou, que está preso justamente, está lá no Carandiru, ele não é a personificação do Cristo. É um pecador que necessita de graça. E que o evangelho precisa ser pregado para essa pessoa. E que se ele se arrepender, ele é salvo. Porque não é o seu passado que confere a ele salvação, mas é o que Cristo fez na cruz. E aqui Jesus ele diz a recompensa a essas pessoas. Então cabe a mim e a você, tanto no caráter daqueles que se representam como Cristo, que são pequenos cristos ao pregar o evangelho, quanto aquelas pessoas que são discípulos de Jesus e muitas das vezes nós não fazemos o mínimo por elas. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos nos atentar. Qual necessidade meu irmão está passando? Qual que é a necessidade que meu irmão Wagner passa? Ele é um pequenino do Senhor.
tanto quanto eu, o que eu tenho feito, o quanto o evangelho impacta a minha vida, ao ponto de eu deixar de olhar para o meu umbigo e olhar para o meu próximo. E aqui, Jesus, ele orienta. Ao achar a vida em Cristo, nós seremos munidos de uma força em que não olharemos apenas para o nosso eu, mas olharemos para as pessoas, para aqueles que representam Cristo. Seremos pessoas que amarão as pessoas que passam por necessidades, principalmente aos da família da fé. Jesus conclui o seu ensino aos seus discípulos sobre o que eles precisariam fazer. E a minha pergunta para você nessa noite: quem você é? Você teve um encontro real com Jesus? O Cristo te encontrou? Quem você é? Saiba de uma coisa: o evangelho ele foi pregado. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus não te permita colocar a cabeça no travesseiro em paz hoje, até que você coloque os seus joelhos dobrados, prostrados diante daquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Porque o conselho que eu te dou, meu amigo, ele é a única esperança. E eu louvo a Deus por um dia eu, um maltrapilho, ter sido achado por Cristo. E saber que ele me comissionou, tanto eu quanto outros, para fazer parte dessa grande missão. E eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro naquele grande dia. Apesar do que nós vamos viver, apesar do quanto eu preciso negar, vai valer a pena. E eu espero vê-lo naquele grande dia. No nome de Jesus.